E aquelas histórias que a gente ouve falar que o português roubou o pau-brasil, que exterminou os indígenas, todas essas histórias que a gente ouve e cresce acreditando, qual é a verdade sobre isso? Então, não vamos negar que sempre teve abuso, todo mundo todos nós somos seres humanos, grupo de pessoas, uns são ruins, outros são bons. O que eu vou analisar aqui é política de Estado e não abusos localizados que sempre tem, né? A política de Estado para o Brasil não era de matar índio. Isso é provado pelos documentos. A primeira carta do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, diz claramente isso. Depois um outro documento, o de 1549, diz expressamente que os portugueses vinham aqui no Brasil para elevar os índios à civilização, né? Ou seja, os portugueses tinham aqui com o intuito de educar os índios, não só saber ler, escrever, etc. A fé católica era o principal, obviamente, mas também ensinar a agricultura e outros ofícios. E que prova eu dou para dizer isso? Que os portugueses trouxeram para cá os jesuítas. Se aqui fosse uma colônia de exploração, não teria sentido nenhum Portugal desembolsar dinheiro, porque quem pagou os jesuítas para vir para o Brasil foi Portugal, desembolsar uma quantidade e investir nos jesuítas para eles virem no Brasil. Eles teriam montado uma empresa comercial, teriam mandado os padres embora, né? Que não estariam nem aí com os índios, né? E teriam feito a mesma coisa que os ingleses fizeram nas 3 colônias. Porém, aqui eles fizeram o contrário. Trouxeram padres para evangelizar os índios. Então, nós vemos que é um conceito oposto ao que foi feito nas 13 colônias. Mas aí não entra um elemento de conversão religiosa no sentido de aceita a minha religião, senão será exterminado, isso não acontecia? Não, você pode ter tido um ou outro abuso, assim, mas você vê, o São Paulo aqui nasceu com um colégio voltado para os curumirins e os mestiços. São Paulo nasceu como uma cidade mestiça, né? O João Ramalho já tinha se casado com uma índia, né? Bartira, e aí teve vários filhos, né? Então, nós vemos a cidade de Niterói foi fundada pelo Araribóia, um índio que lutou ao lado dos portugueses contra os franceses. Então, já de início, nós já vemos uma miscigenação. São Paulo provavelmente era mestiço. Aqui no começo, no século XVI, começo do século XVII, ninguém falava português em São Paulo, falava língua geral, tupi, falava, na realidade, o Inhangantu, né? Que era baseado na gramática que os padres jesuítas fizeram, chamada também de língua geral. Essa era a língua falada em São Paulo. Alguns bandeirantes, como por exemplo Domingo Jorge Velho, não sabia falar português, só falava Inhangantu. Então, não teve essa aí, vamos explorar os índios, matar os que não obedecem. Não, eles até acabaram aprendendo a língua do indígena, se misturaram com eles, montaram escolas. Então, briga com totalmente, eu vou exterminar o índio e uma outra escola para quem? Então, fica estranho. São Vicente, nossa primeira vila, foi montado lá um colégio. Alguns anos depois já tinha mais de 100 alunos jovens de índio, né? Filho de índio, né? Os curubins. E depois, eu falei que lá nas 13 colônias demorou 100 anos para montar um hospital. E no Brasil, como é que é a história do hospital? Olinda, já fundada em 1539, Santos, aqui do lado de São Paulo, 1540. A Santa Casa de Misericórdia, que está espalhado pelo Brasil inteiro, é um conceito português, que trouxeram para o Brasil e para todo lugar que os portugueses pisaram no mundo inteiro, com o intuito de não só praticar as coisas relativas ao cuidado da saúde, mas outros cuidados também. Então, briga o conceito de exploração, os portugueses terem trazido aqui os jesuítas, terem fomentado a Santa Casa de Misericórdia, terem feito colégios voltados para os índios, né? Mas essa vontade, esse conceito de vamos lá elevar os indígenas à civilização, isso não soa preconceituoso? Então, hoje sim. Naquela época não. Por quê? Porque esses índios eles tinham hábitos brutais, né? Eles praticavam o canibalismo. Então, o pessoal separando canibalismo de antropofagia, né? Antropofagia seria ritualístico e o canibalismo seria somente comer carne humana. Por exemplo, se você cai um avião e aí tá todo mundo morrendo de fome, vai comer os cadáveres, isso aí seria canibalismo, não antropofagia. Aqui no Brasil seria então antropofagia, porque havia então morte ritualística. Então, as tribos todas aqui se matavam, eles não havia conceito de unidade, né?
Aqui tinha 2 grupos, né, de índios, basicamente. Os tapuias e os tupis. Tapuis, depois se achou que o termo era pejorativo, se chama de Gês. E esses 2 grupos brigavam entre si, mas entre os tupis eles também brigavam, e entre os Gês eles também brigavam. E como é que era a história? A tribo vencida virava almoço ou jantar, dependendo da hora do dia. Entendeu? Ou seja, se matasse a pessoa na hora do almoço, virava almoço. E eles faziam um ritual, né? Isso ficou muito popularizado com o Hans Staden, né? Que é seria um alemão, né? Na época nem tinha Alemanha, que se perdeu aqui na costa do Brasil. Ele era um soldado da fortuna e foi capturado pela tribo dos Tamoios, cujo líder era o Cunhambebe. O Cunhambebe era um índio alto, né? Para padrão de um índio, normalmente era baixo. O Cunhambebe era um pouco mais alto que a média. O Cunhambebe colecionava ossos humanos, né? Então ele vencia, ele era muito forte, muito grande guerreiro, dizem que ele morreu até invencível. E ele, então, os caciques e os principais líderes que ele matava, ele jantava, almoçava e escolhia alguns ossos deles para vestir. Então eram hábitos repugnantes, né? Aos olhos, mesmo de hoje em dia, seriam repugnantes. Então os portugueses, frente a isso, principalmente padres frente a isso, resolveram então ensinar os índios que não é certo lutar assim sem razão nenhuma, e muito menos praticar a antropofagia, né? E a partir disso foi levado até eles a figura de Jesus, o que era? Foi, sim, foi tudo, né? Foi porque como eles não tinham alfabeto, eles tinham uma língua muito pobre, eles só contavam 1, 2, 3 e muitos, né? Eles não tinham, eles eram vamos dizer assim, estavam na idade da pedra. Eles viviam de uma agricultura muito rudimentar, eles viviam mais da caça, da coleta. Eles praticavam coivara. O que é coivara? Eles eram seminômades. Alguns dizem que o termo seminômade é contraditório, ou é nômade ou não é. Mas vamos usar o termo seminômade, que eles ficavam alguns anos ou meses num determinado local. Eles punham fogo no mato, né? E esgotavam os recursos de caça, de coleta. Quando eles viam que o solo já não dava mais por poucas coisas que eles plantavam, aí eles iam para outra região, punham fogo e iam, então, praticando a coivara. Então eles não construíram cidades. Tinha até uma tribo que nem tinha taba, né? Eles construíam ocas, né? Com às vezes paliçadas, né? De proteção. Depois eles desmontavam tudo ou tacavam fogo, iam para outro lugar e construíam tudo de novo. Eles não tinham essa noção que nós temos hoje de perpetuidade, de construir uma casa sólida, de deixar legado para as futuras gerações, preocupado com o ensino, com o bem do outro. E tudo isso foi ensinado, não foi só a religião, foi tudo isso. Então foi ensinado para eles a agricultura, foi ensinado para eles a pecuária, né? Foi ensinado para eles a lidar com ferro, com madeira de modo adequado e tal. E nós vemos que, ao contrário do que se pensa, o índio gostou dessas coisas. O pessoal fica falando que os portugueses exploraram eles com espelhos, essas trocas. Eles viam isso como vantagem. O pau-brasil para eles era de graça. Agora, espelho eles nunca tinham visto na vida. Nem vara de pescar, né? E nem anzol. Isso aí foi de muita utilidade. Para cachorro também, né? Eles gostaram muito dos cachorros que os portugueses trocaram, é verdade. Por quê? Porque o cachorro alertava a tribo que podia estar atacando eles, né? Então era muito útil. Então o principal objetivo dos portugueses nessa época não era explorar a terra, era respeitar uma missão divina de espalhar a palavra religiosa e com os ensinamentos que vinham junto com essa... Perfeito, foi isso mesmo. Pelos documentos se vê e pela prática também se vê com esses dados que eu mostrei.